E começando com a notícia do dia, Roberta Luchinger, que pagava coisas para o Lulinha. A Polícia Federal investiga se a lobista Roberta Luchinger pagava cerca de R$100 mil por mês para manter uma residência usada por Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, mensagens analisadas pela PF mostram que a lobista chegou a ameaçar cortar o pagamento de passagens aéreas para Lulinha como forma de manter os custos do imóvel. A informação consta em um dos inquéritos que apuram suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha, Roberta Luchinger e empresários que buscavam acesso a órgãos do governo federal. Os investigadores identificaram indícios de que a lobista assumia despesas pessoais vinculadas ao filho do presidente Lula. Em uma das conversas reveladas pela investigação, Roberta afirma que precisaria rever os gastos da mansão e indica que a compra de passagens aéreas era uma prática recorrente. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva negou qualquer irregularidade e declarou que ele não é beneficiário de recursos ou custeio de terceiros. A defesa de Roberta Luchinger não foi localizada para comentar os fatos citados na reportagem. João, começo contigo. Eu não entendi ainda por que a Roberta não está presa. Se for uma casa de R$100 mil por mês, há um valor de 0,5, 0,7 do valor, estamos falando de uma casa de 20 milhões. Sim. 16 milhões, 15 milhões. É muita grana. E aí vem as questões das passagens aéreas, que inclusive passagens aéreas que se esticaram até na época em que ele já morava em Madrid. E aí vemos que, se ela pagava coisas para ele, ela, Roberta Luchinger, poderia ser, e é pura especulação, o caixa do Lulinha. Ou seja, faziam negócios juntos, o dinheiro ficava com ela e ela pagava despesas dele com esse dinheiro. Pois é, Segredo, tudo leva a crer nesse sentido. Os vazamentos, né, estão, por hora, é tudo vazamento do que tem sido da PF. Inclusive, o André Mendonça autorizou a investigação desses vazamentos. Então, o que a gente tem, a Luchinger, né, essa lobista, essa chamada lobista, pagando o mensalão, né, a gente chamava mensalão, mensalinha, mesada, ela sabe sei lá o quê, para o Lulinha, que orbita o poder para intermediar contratações ali com o poder público, que infelizmente isso acontece muito na máquina pública, mas ela seria uma espécie de mantenedora do Lulinha para o Lulinha fazer o quê? Só porque ele é bonito, só porque eles são amigos? Isso não existe, né? Então é por alguma... Não é bonito, porcaria nenhuma, então, cara. Por qual razão alguém pagaria 100 mil para o outro, né? Alguma contraprestação, evidentemente, tem, né? Ela não paga para ele porque fala, nossa, Lulinha, eu simpatizei com você, vou pagar passagens para você, tudo aqui, não. Então, alguma coisa tem. E o que também, essa questão da prisão, o André Mendonça entende que ele deve seguir a jurisprudência do Alexandre de Moraes. Tem decisões do Alexandre de Moraes recentes, você pode prender por qualquer coisa, você pode fazer fish expedition, você pode deixar preso por tempo indeterminado, você pode deixar preso com base em documento que a justiça americana declara falso. Então, você pode avançar, André Mendonça. É só copiar o Ctrl-C, Ctrl-V das decisões do Alexandre de Moraes. E se você colocar ainda na decisão que a atuação do Lulinha e da Roberta Luchinger afrontam as instituições ou é um perigo para a democracia, você pode até condenar até por golpe, coisas assim. Então, André Mendonça, use a jurisprudência do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da turma ali do Alexandre de Moraes, para ir para cima. Porque, assim, o estranhamento que a gente tem é porque esses vazamentos do Lulinha, né, eles interessam não só à oposição de hoje, mas também a muita gente próxima do Lula, né? O Alexandre de Moraes, para ele é interessante que falei do Lulinha, não dele, claro. Ao Alcolumbre, para o Hugo Mota, tem muita gente ali que por hora está com o Lula, mas se interessa muito nisso, deixa falar do Lulinha até a eleição, porque eu passo ileso. Até o próprio Banco Master, né? Deu uma sumida, Banco Master, INSS, agora o foco é só Lulinha, 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 que é um presente para a oposição, mais um, e que a oposição explore, né? Teremos entrevista aí do Flávio em breve no canal principal. Esperamos que ele explore esses elementos que estão sendo presenteados para a oposição, né, Segredo? Mas aí, Alfredo, quando nós vemos que ela pagava uma casa de 100 mil, claramente está configurando que eles eram sócios. E eles eram sócios, ela que pagava, através de uma empresa, provavelmente, não sei, mas... ela já mencionou em algum momento que ela não cairia sozinha. Essas informações que a gente está mostrando, e que são
obtidas de outros meios de comunicação, não levam a supor que é uma má interpretação. Tudo leva a crer que tinha alguma falcatrua no meio. Ela está com tornozeleira eletrônica. Continuo me perguntando por que ela não está presa, mesmo que seja preventivamente, ou que seja chamada a declarar, dizendo, me explica isso aqui. O que era isso, o que era aquilo? E eu acho que ela, se sentir que o governo, o Lula, o Lulinha, que está fora, o Lulinha está fora, ele não está correndo risco em princípio, aqui. Ela pode dizer, cara, eu não vou cair sozinha nessa, eu quero falar. E aí pode ser uma bomba na eleição, né? Então, aí eu vejo de duas questões. Primeiro, se há interesse em se apurar isso antes da eleição. Porque o próprio mecanismo, ele pode ser utilizado de um jeito que eu vou jogar para depois de outubro. Eu tenho mecanismos até jurídicos para isso, o doutor está aqui, pode colocar de uma maneira melhor, mas que eu saiba, você pode jogar, o João sabe disso, eu vou enrolar esse processo todo. O que me parece que ela virou um arquivo vivo, ela é um arquivo vivo, com tornozeleira ou não, ela é um arquivo vivo, eu acho que ela precisa de proteção, porque nós já vimos na história do Brasil vários casos aqui de coisas, né? Vamos pegar, para falar rapidamente, caso do Celso Daniel, né? Toninho do PT, pessoas que simplesmente morreram e depois todo mundo que era testemunha em volta. PC Farias. PC Farias. Oh. O que eu acho que é o seguinte, a partir do momento que a pessoa fala, eu não vou cair sozinho, se você está num país onde a justiça é séria, não tem dia seguinte. Não tem dia seguinte. Não tem, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem que ser hoje. Tem que ser presa hoje. O que a senhora quer dizer com isso? Claro. O que é eu não vou cair sozinha? Quem é que a senhora está defendendo? Porque se nós formos aguardar passar as eleições, né, e aí é evidente que o lado que está sendo investigado tem mecanismos, inclusive de imprensa, de parte da imprensa que defende, que fala que não é nada disso, que é só uma sensação de corrupção. É só uma sensação. É sensação. É só sensação. Verdade, é verdade. Né? Nós estamos errados. É só uma sensação. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu entendo que não há o interesse em investigar isso agora a fundo antes do mês de outubro. Nós estamos há 40 dias, praticamente, das eleições. E esses 40 dias, ou a direita toma uma postura e aproveita, como bem disse o João, isso daí, e nós estamos vendo o contrário, os candidatos ao Senado da direita em São Paulo brigando entre eles, e as duas, que não tem nada a ver com São Paulo, estão ali, quietinha, e aparecem sempre na frente, né? É o Prado brigando com o Salles brigando com o Prado. Eu acho que a direita, nesse momento, precisa exigir, se unir, para poder buscar um resultado. A Polícia Federal investiga uma suposta atuação conjunta entre o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Ronaldinho dos Negócios, o empresário Camilo Antunes e a lobista Roberta Luchinger. A apuração aponta 3 tentativas de fechar contratos no Ministério da Saúde. As negociações envolveriam a venda de 627 milhões em base a medicamentos à base de cannabis e a entrega de testes de dengue e parcerias com a indústria química do estado de Goiás. Segundo a Polícia Federal, nenhuma das tratativas avançou dentro do governo federal. Os investigadores apontam que Lulinha atuava em comunhão de interesses com a lobista e o classificam como beneficiário indireto das ações de Roberta Luchinger. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva negou, obviamente, qualquer atuação ilegal ou interferência em contratos públicos. Defesa de Camilo Antunes, o careca do INSS, e de Roberta Luchinger não foram localizadas para comentar o inquérito. Coronel Marques, o careca aparece e está preso. A Roberta quieta, mas o careca não falou nada. E o Lulinha picou a mula, na minha interpretação livre, porque foram avisados que ia ter essa investigação e que o nome dele estava aparecendo na investigação. E o cara picou a mula. Ninguém vai embora do país quando o presidente é o pai. Ninguém. Não acho que exista nenhum caso assim. Mas ele picou a mula. E agora tem muitas perguntas que não têm respostas. Como ele se mantém na Espanha? Quem paga as despesas? O Cuacuá fez o comentário que era uma vida espartana. As provas estão mostrando que não, que é muito dinheiro que está envolvido na sua vida na Europa.
O que você enxerga de tudo isso que estamos noticiando? Bom, primeiro aspecto sobre a residência do Lulinha na Espanha, lá em Madrid. Segundo o que foi levantado pela Polícia Federal, a Roberta Luxinger, ela doava R$100 mil por mês para o Lulinha. O custo da residência do Lulinha, 250 metros quadrados, 3 piscinas, sauna, 2 apartamentos por andar, 4 andares, em torno de R$105 mil por mês. Ou seja, teoricamente, o pagamento da Roberta cobriria o valor da residência. O problema é que ele tem esposa e 2 filhos. Fica de fora alimentação, fica de fora escolas para os filhos e transporte. Aí, ela conversa muito com um empresário chamado Kleber Ribas. O Kleber Ribas, coincidentemente, depositou R$150 mil em uma das empresas da Roberta Luxinger. Então, é um segundo empresário aí. E aparece o nome de um terceiro empresário, que o nome dele é Freitas, a Polícia Federal ainda está em levantamento. Freitas era um empresário em que também a Roberta Luxinger conversava muito. Então, quem banca, primeiro ponto, é Lulinha na Espanha. Lulinha abriu uma empresa de fachada na Espanha que está, a priori, não está funcionando. Então, quem banca Lulinha? Então, basta vermos quem está bancando Lulinha e vamos perseguir. Lembrando que o Kleber Ribas está envolvido naquela empresa, né? Ou seja, aquela Tree Structure, né? Que está envolvido com a Dataprev. Então, está muito nebuloso, só que toda hora aparece muita nebulosidade, está na hora de chover. Tem alguém aqui que pergunta se tiraram o passaporte da Roberta. Eu acho que tiraram. Aqui, Paulo Vasconcelos. Já tiraram o passaporte da Roberta? Até onde eu sei, sim. De fato, quando colocam essa limitação com tornozeleira eletrônica, sempre acompanha da retirada do passaporte. Mas isso hoje não impede absolutamente nada. Mas vai ser interessante ver. Ela está com restrições de liberdade. A pergunta é por que ela não foi chamada a declarar ou não está presa? E passo essa pergunta para o Luiz Arthur Nogueira. Uma boa pergunta, Segré. Essa notícia aqui é bem intrigante, né? Porque ela fala o seguinte, que o Lulinha, junto com o Camilo Antunes, que é o careca do INSS, e a lobista Roberta, né, tentaram os 3 em conjunto fazer negócio com o governo no Ministério da Saúde no total de 627 milhões, envolvendo cannabis e teste de dengue. Tentaram 3 vezes e não conseguiram. Ponto número 1. Quem financiou isso foi o careca, então ele tem direito de entrar no PROCON e reclamar contra o Lulinha. Porque o Lulinha é incompetente. 3 vezes e não fechou o negócio. Ô, Lulinha, pô, você cobra caro e não fecha o negócio? Ô, careca, vai no PROCON. Você é um consumidor lesado. Você pagou por um serviço e eles não entregaram, pô. Você tem que reclamar. Você é um coitado, né? Segré, não é a primeira vez que a Polícia Federal mostra um desentendimento entre a Roberta e o Lulinha, né? Vários desentendimentos. O mais recente, você acabou de ler, a história que ela falou dos R$100 mil, que pagava 100 mil, estava reclamando, muito caro, e ameaçou cortar a passagem aérea, e a defesa do Lulinha nega qualquer pagamento. Vou repetir o que eu falei ontem. Se a Roberta fala A e o Lulinha fala B, há cariação. Claro. Polícia Federal ou André Mendonça, alguém tem que dar ordem. Até porque, dando a ordem, a gente vai ver se o Lulinha volta ou não volta para o Brasil. Porque o Lula, o pai dele, diz que não, é só convocar o Lulinha que ele vai prestar esclarecimento. Por que não convocam o Lulinha? Vamos ver se ele volta mesmo, se é de verdade? Porque como ninguém convoca, ele fica se protegendo lá na Espanha. Então, alô Polícia Federal, alô André Mendonça, a cariação. Coloca Roberto e Lulinha frente a frente e vamos descobrir quem está falando a verdade. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves,
fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.